Oligopólio. Ainda sobre o capítulo 12, competição monopolística e oligopólio, agora falaremos sobre o oligopólio. Bom, quais as principais características? No oligopólio existe um pequeno número de empresas atuando no mercado. Essas empresas possuem poder de mercado, né? Por serem poucas empresas concorrentes nesse mercado. Os produtos podem ser tanto diferenciados quanto homogêneos. Então, por exemplo, se a gente pega a linha de automóveis, geralmente é um oligopólio com produtos diferenciados, diversos modelos, características, potência de motor, tamanho do carro. É um mercado com produtos diferenciados, mas também pode ser um mercado oligopolista com produtos homogêneos, como por exemplo o mercado de aço, gasolina, né? São mercados que o produto é homogêneo. Contudo, são poucas empresas que estão comandando esses mercados aí, então é um oligopólio. Isso é gerado, né, essa configuração do mercado, ela é gerada geralmente pela existência de barreiras à entrada. Devido às necessidades de investimentos elevados e de economias de escala para que as empresas tenham viabilidade econômica, esses setores acabam gerando, então, o que a gente chama de oligopólio, poucas empresas que comandam o mercado. Então, por exemplo, existem barreiras às entradas e essas barreiras à entrada elas podem derivar, por exemplo, de barreiras naturais, que seriam relativas a, que eu já falei, a economias de escala, a existência de patentes, né, autorizando a fabricação daquele produto, o acesso à tecnologia, né, a dificuldade ou facilidade de acesso à tecnologia e a reputação da marca, como o consumidor enxerga aquela marca. As barreiras também podem vir por meio de ações estratégicas, que seria, por exemplo, ameaça de inundação do mercado com produtos para que o preço caia. Então, uma empresa já estabelecida no mercado impede que a outra entre. Simplesmente, por exemplo, das formas de fazer isso, jogando mais produtos no mercado, fazendo com que as outras empresas tenham receio de entrar devido à queda de preços, por causa da invasão de mais produtos daquela qualidade no mercado. Outra forma seria através do controle dos insumos essenciais. Então, os oligopolistas, como são poucos compradores, eles acabam detendo o poder sobre o mercado fornecedor de insumos. E aí, se alguma dessas empresas tiver um controle sobre a oferta de insumos, ela acaba tendo um privilégio e gerando uma barreira à entrada de outras empresas. Então, existem alguns desafios na administração das empresas no mercado oligopolista. Por exemplo, existem ações estratégicas e também relacionadas ao comportamento das empresas rivais. No oligopólio, apesar de parecer que as empresas estão em acordo e que a gente está lidando com uma única grande empresa, na verdade isso não ocorre. Existe sim, mesmo quando há um acordo entre as empresas, existe sim uma tensão em que, por exemplo, em que momento ou quando aquele acordo feito entre as empresas, mesmo que seja um acordo velado, ele vai ser quebrado quando. Então, as empresas estão sempre em alerta, considerando as decisões ou as atitudes ou as ações de como os seus concorrentes irão reagir. Então, no oligopólio é preciso compreender então um pouco de estratégia e também de comportamento, como funciona o comportamento entre as empresas rivais. Ele lança uma pergunta: quais são as possíveis reações das empresas concorrentes a uma redução de 10% nos preços da Ford? Vamos imaginar que a Ford lança um desconto de 10% na venda de seus veículos. O que pode acontecer a partir dessa decisão da Ford? Outras empresas podem estabelecer descontos para atrair o consumidor um pouco menores do que os 10% estabelecidos ou concedidos pela Ford. Dessa forma, haveria uma queda no mercado consumidor da Ford, porém a queda seria muito pequena porque as outras empresas deram descontos menores. Uma outra coisa que pode acontecer dentro desse contexto
é, por exemplo, as empresas concorrentes da Ford oferecerem uma oferta, ou aliás, um desconto bem maior do que a Ford está oferecendo. E dessa forma, todas elas venderiam com um desconto muito maior, cairia o preço do produto no mercado e todas elas atuariam de certa forma em uma situação um pouco menos favorável, porque agora elas estão concorrendo e por estarem concorrendo, os preços tendem a cair e aí isso não favorece o aumento da lucratividade da empresa nesse mercado. Então, um equilíbrio no mercado oligopolista. Na competição perfeita, no monopólio e na competição monopolística, os produtores não levavam em consideração a reação das empresas rivais ao tomarem suas decisões de produção. Mas no oligopólio, os produtores devem levar em consideração a reação dos concorrentes na determinação da sua produção e preço. Por quê? Porque o volume de investimento e o volume de produção são tão elevados que qualquer deslize, qualquer decisão mal tomada vai gerar um transtorno para a empresa. Então, no oligopólio, precisa-se estar um pouco mais ligado nas questões das estratégias empresariais. Qual a melhor hora para agir, qual a melhor hora para aumentar o preço, para reduzir a quantidade ou aumentar a quantidade ofertada de um determinado produto. Qual que é a definição, então, de equilíbrio? O equilíbrio seria a seguinte situação. Seria o momento em que as empresas estão fazendo o melhor que podem e não têm incentivo para mudar suas decisões de produção e nem de preço. Elas já estão fazendo o melhor que podem, naquela configuração não tem mais o que fazer. Todas as empresas supõem que as concorrentes estejam levando em consideração as decisões das rivais ao tomarem suas próprias decisões. E aí, a partir daí, a gente vem para uma ideia do que seria o equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash ele surgiu a partir de uma pesquisa, né, de um economista, aliás, de um matemático, o John Nash. O John Nash ele faz esse levantamento e identifica que existe um certo equilíbrio e que as empresas elas atuam da seguinte maneira: cada uma faz o melhor que pode, considerando ou levando em consideração as decisões tomadas pelas demais empresas. Então, no equilíbrio de Nash, a empresa vai procurar fazer o melhor que ela pode, considerando aquilo que ela pode tomar como decisão no mercado como um todo naquele momento. A empresa está fazendo o melhor que pode, dadas as decisões tomadas pelas empresas rivais. Então, vai estar sempre observando o que as outras empresas estão fazendo para, a partir daí, tomar as suas decisões. Aí, dentro desse contexto, aparece aí a ideia do modelo de Cournot. Então, o modelo de Cournot, se a gente puder, né, fazer uma simplificação, seria uma simplificação no sentido assim: imaginemos um mercado onde apenas duas empresas atuem nesse mercado, e aí, por serem apenas duas, nós vamos chamar esse mercado, ao invés de oligopólio, de duopólio. Contudo, apesar da gente estar focando na realização de um mercado de duas únicas empresas, os resultados aí obtidos, eles podem ser sim implementados e aplicados num modelo de oligopólio. Então, no modelo de Cournot, a gente define que é um duopólio, ou seja, são duas empresas que competem entre si. Os produtos, nesse caso, das duas empresas são produtos homogêneos, ou seja, não tem diferenciação. E cada empresa considera fixo o nível de produção da sua rival. E aí ela toma a sua própria decisão a partir dessa definição, dessa identificação de qual é o volume produzido pela outra empresa e ela considera isso como dado, como fixo. Então, como seria a decisão de produção da empresa 1? Se a gente observa aqui esse gráfico, a gente tem o seguinte: a decisão de produção capaz de maximizar os lucros da empresa 1 dependerá de quanto ela estima que a empresa 2 produzirá. E se ela estimar, por exemplo, que a empresa 2 não vai produzir nada, ou seja, se a empresa 1 imagina que a empresa 2 não vai produzir nada, a sua curva de demanda de mercado é a curva de demanda, vamos chamar assim, de demanda D0, que seria essa curva aqui mais elevada. Como a outra não vai produzir, existe um mercado inteiro querendo consumir o produto, então eu vou produzir mais.
Então, se a empresa 1 acreditar que a empresa 2 não vai produzir, ela produz muito mais para poder jogar esse produto no mercado e assim poder ter a sua receita maior, né, e o seu lucro considerado. E aí, nesse caso, se ela estimar, então, que a empresa 2 nada produzirá, sua curva de demanda, demanda 1 com base 0, será a própria curva de demanda do mercado. Por quê? Porque é só ela ofertando, só tem 2 empresas e a outra não vai produzir nada, é só ela que está ofertando no mercado. Então, essa curva vai determinar a curva de demanda do mercado. A curva da receita marginal correspondente é indicada por receita marginal quando a empresa 2 produz 0, a qual cruza com a curva de custo marginal 1 no ponto em que o volume de produção é igual a 50 unidades. Então, se a empresa 1 estimar que a empresa 2 produzirá 50 unidades, a sua curva de demanda, né, que seria demanda 1 de 50 unidades, que é essa daqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer um deslocamento. Antes ela estava aqui, ela sofre um deslocamento no valor de 50 para a esquerda ou para baixo, no montante de 50 unidades. A maximização do lucro, então, vai implicar uma produção de apenas 25 unidades, que está aqui a nova linha de demanda, porque houve uma suposição de que a empresa 2 produziria 50 unidades, e nesse caso seria essa a curva de demanda da empresa 1. E para essa situação, o custo marginal está aqui dado, né, que é o custo marginal 1, a receita marginal estaria aqui, e aí nesse ponto nós teríamos então, quando a empresa 1, imagina que a empresa 2 vai produzir 50 unidades, a empresa 1 produz apenas 25 unidades. E a maximização do lucro, então, vai implicar uma produção de 25 unidades. Por fim, se a empresa 1 estima que a empresa 2 vai produzir 75 unidades, acabará produzindo, então, apenas 12,5 unidades. Então, nessa configuração, nós teríamos aqui, dependendo da decisão da empresa 2, a empresa 1 tomaria a sua decisão. Se ela acreditar que a empresa 2 não vai produzir nada, ela produz as 75 unidades. Se ela acredita que a empresa 2 vai produzir as 50 unidades, ela vai produzir apenas 25 unidades, certo? Nada. Quando a outra for produzir nada, ela produz 50 unidades, aliás. Quando a outra produz 50 unidades, quando ela imagina que a outra produz 50 unidades, ela produz 25 unidades. E quando ela imagina que a outra empresa vai produzir 75 unidades, ela produz apenas 12,5 unidades. E se ela imaginar que a empresa 2 irá produzir 100 unidades, aí ela não produz, ela deixa o mercado para outra empresa. Okay? Então, qual é a produção da empresa 1 se a empresa 2 produzir 100 unidades? Nesse caso, a produção da empresa 1 seria igual a 0, ela não produziria caso a empresa 2 produzisse 100 unidades. Então, aqui nós temos uma situação que aparentemente gera uma curva de reação. Então, o que seria essa curva de reação? A produção, seria a ideia seguinte: a produção ótima de uma empresa é uma função decrescente do nível de produção esperado de outra empresa. Então, seria uma curva de reação. Como já seria gerada essa curva e como ela seria representada aqui dentro do modelo de Cournot. Então, nós teríamos que a curva de reação da empresa 1, que está aqui embaixo, ó, curva de reação da empresa 1, mostra quanto ela vai produzir em função do nível de produção esperado da empresa 2, tá? Que é a curva de reação da empresa 2. Os eixos correspondem ao exemplo anterior. A curva de reação da empresa 2 mostra quanto ela irá produzir em função do nível de empresa esperado da empresa 1. E no equilíbrio de Cournot, cada empresa estima corretamente quanto a sua rival produzirá e, portanto, maximiza seu lucro. Então, nesse caso, daria em torno aqui de 60 unidades de produção da empresa 2 e aproximadamente 25, né? Que 25 unidades da empresa 1 seriam produzidos. Então, na curva de reação, seria a ideia é o seguinte: nós teríamos aqui a curva da empresa 2, nesse mais em pezinho aqui, a curva da empresa 1,
A interseção entre as duas curvas de reação, curva de reação da empresa 2 e curva de reação da empresa 2, da empresa 1, quando elas se interceptam, nós temos então o equilíbrio de Cournot, aonde as quantidades produzidas por uma empresa e as quantidades produzidas por outra estão em equilíbrio e elas não têm intenção em alterar a sua forma de produção, a quantidade de produto no mercado e muito menos o preço desse produto no mercado. Esse seria então o equilíbrio de Cournot. Então, o equilíbrio, a gente teria algumas situações aí do equilíbrio, né? Do equilíbrio de Cournot. Então, o equilíbrio com o conluio, quando as empresas entram num acordo, é a situação mais lucrativa para a empresa, seguido pelo equilíbrio de Cournot e, por fim, pelo equilíbrio competitivo. Então, se as duas empresas entrarem em um acordo e identificarem que elas podem produzir uma quantidade menor, sendo vendida por um preço bem maior, elas entram num equilíbrio do mercado através de um conluio, que nem sempre é interessante, geralmente não é interessante para o consumidor, visto que as empresas vão produzir uma quantidade menor do que a sua capacidade e geralmente vão cobrar um preço maior do que em outras condições. Então, nesse caso, seria o equilíbrio com conluio. No ponto de intersecção das duas curvas de reação, da curva de reação da empresa 2 e da curva de reação da empresa 1, nós temos então aqui o modelo de Cournot, que é onde as empresas estão tão bem, levando em consideração o que a outra empresa está fazendo, que elas entram num equilíbrio e não tem necessidade, ou pelo menos não percebem necessidade de alterar essa característica, né, esse equilíbrio. E quando existe um mercado competitivo, como é que vai acontecer esse equilíbrio? Geralmente, no mercado competitivo, as empresas tendem a colocar mais produtos no mercado e a reduzir o preço desses produtos. Com mais colocação de produtos no mercado e redução do preço de consumo desses produtos, houve então uma elevação, vamos dizer assim, haveria, né, uma elevação das quantidades produzidas tanto de uma empresa quanto da outra, porque elas imaginariam que o preço do produto estaria maior, poderiam produzir mais, em compensação, vamos dizer assim, ter mais produtos competitivos no mercado, e esse equilíbrio que ele chamaria de equilíbrio competitivo, é onde tem uma maior eficiência econômica. Por quê? Porque tem mais produtos disponíveis para os consumidores no mercado. Esse seria o modelo de Cournot. Então, no modelo de Cournot, nós podemos comparar ele com o mercado onde existe um conluio, né, onde as empresas fazem um acordos entre elas, e também no mercado onde não há acordo e as empresas são concorrenciais. Então, entre um mercado com acordo e um mercado em concorrência, o que a gente identifica é que no mercado, quando as empresas são poucas empresas que possuem o poder de mercado, quando elas entram em acordo, elas têm a capacidade de produzir menos e lucrar mais. Quando elas competem diretamente entre si, elas geralmente tendem a ter resultados financeiros menos vantajosos. E aí o modelo que vem a seguir é o modelo de Stackelberg, e vem falar sobre a vantagem de ser o primeiro. Então, quais são as hipóteses desse modelo de Stackelberg? Primeiro uma empresa determina o seu nível de produção antes da outra, ou seja, nesse caso, uma empresa vai reagir primeiro do que a outra, porque até então a gente estava identificando que duas empresas num determinado mercado passariam a tomar suas decisões simultaneamente. Nesse caso do modelo Stackelberg, não, uma delas sai na frente. Então, uma empresa toma a decisão primeiro do que a outra, ou primeiro do que as outras. Nesse caso, então, uma empresa determina seu nível de produção antes da outra. O custo marginal de produção aqui é definido como zero, para facilitar a mesma análise. A demanda de mercado é igual a P, que é igual a 30 menos Q, onde Q é a produção total. A empresa 1 determina sua produção, em seguida a empresa 2 toma sua decisão de produção. A empresa 1 deve considerar a reação da empresa 2 à sua decisão de produção. A empresa 2, né, no caso, toma a produção da empresa 1 como dada e, portanto, determina a sua produção a partir da curva de reação de Cournot. E aí ele faz lá o cálculo e chega nessa curva aqui de reação. Q2 é igual a 15 menos meio, que multiplica o Q1, quantidade
produzida pela empresa 1. Aí, nesse caso, por exemplo, a empresa 1 escolhe o Q1, né, a quantidade produzida por ela, de modo que a receita marginal seja igual ao custo marginal, ou o custo marginal seja igual a zero, então logo a receita marginal também é igual a zero. A receita da empresa 1 é igual ao preço vezes a quantidade produzida pela empresa 1. Aqui, substituindo aqui, nós vamos ter 30 menos Q1, 30 vezes Q1 menos Q2 elevado ao quadrado, menos Q2, Q1. Então, fazendo esse cálculo, a gente identifica qual é a vantagem de uma empresa se lançar no mercado, jogar as quantidades que ela vai vender, os preços que ela vai vender no mercado muito antes das outras. Então, nesse caso, qual é a conclusão? A produção da empresa 1 é o dobro da produção da empresa 2, nesse exemplo. E foi ela que começou, né? Vamos dizer assim, que partiu dela a decisão de dobrar sua produção antes que a outra empresa tomasse a sua decisão. O lucro da empresa 1 é o dobro do lucro na empresa 2. Aí ele pergunta, por que é vantajoso ser o primeiro a escolher o nível de produção? Quais os dois modelos? Cornell ou Stackelberg é mais realista? Então, nesse caso, ele traz, né, uma seguinte conclusão, que ele fala o seguinte, que depende do modelo, depende das condições do mercado, para que um modelo, que seja o modelo de Cornell ou o modelo de Stackelberg, seja mais realista do que um ou do que o outro, certo? Então, nesse caso aqui, quando a gente tem uma situação favorável para que as empresas andem juntas, né? Nós teríamos então aí um modelo de Cornell, e quando a situação é favorável para que uma empresa tome decisão primeiro do que a outra, nós temos aí como base de análise o modelo de Stackelberg. Aí dentro desse contexto, a gente teria, por exemplo, a seguinte situação. Se o resultado obtido, né, por meio da crise de Cornell é muito melhor para as empresas do que a competição perfeita, mas não tão bom quanto o resultado avançado ou alcançado por meio da coalizão. Então, qual que é a melhor estratégia no modelo de oligopólio? Fazer coalizões. Quando as empresas entram em acordo, não quer dizer que isso seja correto, tá? Mas também não quer dizer que seja crime, dependendo do jeito que as empresas interagem entre si. Então, o que existe aí? Numa situação de oligopólio, quando as empresas fazem acordo, elas têm capacidade de produzir com maior eficiência econômica, produzir eficiência financeira da empresa e operacional, produzindo menos e vendendo a um preço mais elevado. É o que geralmente as empresas oligopolistas fazem, né? Fazem conluios. Se for obedecer o modelo de Cornell, ela vai chegar num modelo em que é mais interessante produzir determinada quantidade, que aquela quantidade é ideal para aquele mercado, dependendo de quanto a empresa concorrente está colocando também no mercado. E quando as empresas tendem a competir no mercado oligopolista, elas acabam saindo em desvantagem, tendo que produzir uma quantidade maior e vendendo a um preço um pouco menor, o que não é interessante para um modelo de oligopólio onde as empresas têm alto poder de monopólio, alto poder de mercado. Então, só concluindo qual que seria melhor, os modelos tanto de Cornell quanto de Stackelberg, eles são representações alternativas de comportamentos oligopolistas. A determinação de qual deles é o mais apropriado vai depender muito do setor que está sendo analisado. Então, por exemplo, num setor onde as empresas são razoavelmente semelhantes e onde nenhuma delas tem uma vantagem operacional ou posição de liderança, não tem o poder de mercado acentuado em relação às demais, o modelo de Cornell provavelmente será mais apropriado. Contudo, por outro lado, alguns setores são denominados ou dominados por uma empresa grande que geralmente lidera o lançamento de novos produtos ou é a empresa que determina o preço de mercado.
Então, o mercado de computadores, por exemplo, ele cita, né, de mainframes, é um mercado que tem essa característica, né, onde a IBM tem a liderança do mercado. Nesse caso, o modelo de Stackelberg pode ser mais realista. Por quê? Porque sempre vai ter uma empresa que é a maior, que domina o mercado, que está adiante, que vai tomar suas decisões na frente dos outros, sem considerar exatamente tudo que os outros as outras empresas estão tomando como base de decisão. Ela toma a decisão dela, né? Ela parte na frente. Aí nessa análise seria melhor utilizado o modelo de Stackelberg. Então, por enquanto, a gente fecha aqui, vamos entrar no próximo vídeo na parte sobre concorrência de preço, o modelo de Bertrand. Nós vamos falar também no próximo vídeo sobre o concorrência versus acordos. A gente vai entrar exatamente no introdutório ao dilema dos prisioneiros, que é a introdução, né, a parte introdutória da teoria dos jogos. E a partir daí nós vamos então falar sobre a sinalização de preço, liderança de mercado, na determinação de preço e por fim vamos fechar o capítulo falando sobre os cartéis. Mas por enquanto é só determinar quais são esses modelos de análise aí, tanto o modelo de Stackelberg quanto o modelo de Cournot são para avaliar como que estrategicamente as empresas se posicionam no mercado e qual é a melhor solução para cada uma delas, definir qual a quantidade que deve produzir ao preço que, no caso, desejam vender no mercado. Então, no oligopólio, a estratégia é mais necessária nesse sentido, né? As empresas precisam decidir se elas agem em conjunto, se elas agem em concorrência ou se elas agem fazendo conluios entre si para ter resultados melhores. E é interessante observar que, dependendo da decisão que ela toma, o resultado dela pode ser melhor ou pior diante da demanda e das condições que o mercado apresenta. Então, por enquanto, esse é o vídeo 2 e o próximo, que seria o vídeo 3, a gente finaliza então esse capítulo.